Olá! Hoje eu receberei a Ana Soneghetti, especialista em constelação familiar, mentoria sistêmica e criadora da metodologia DTC. Destravar, transformar e construir uma nova realidade. Ela será uma das especialistas na segunda edição do meu livro. Ela que vai abrir o capítulo de família. E na semana passada a gente estava falando sobre isso e a gente estava discutindo por que será que eu coloquei a família como o primeiro capítulo, né? E nessa discussão a gente começou a ir mais a fundo e eu falei, gente, é hora de todo mundo conhecer a Ana, saber o porquê família vem em primeiro lugar. Vamos com a gente? Ana, primeiramente, muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando o seu conhecimento. Obrigada a você, Bia, pelo convite. Eu estou muito feliz. Tem tanta coisa para a gente poder compartilhar com todos, né? Para ajudar a otimizar a vida de todo mundo. Então, estou muito feliz. Obrigada, gratidão. Muito obrigada. E conta por que você realmente acredita que a família é o início, o meio e o fim disso tudo. Pois é. A gente veio da onde, né? De pai e mãe. Então, tudo se origina na vida da gente a partir dos nossos pais. Não tem como negar isso, né? Então, tudo que a gente que a gente vai se construindo ao longo da vida, vem de muita herança deles, né? De crenças, valores, costumes, né? Comportamentos. Então, a gente vai se construindo ao longo da vida através de tudo que a gente recebeu deles. E o que acontece? Quando a gente está no caminhar aí, a gente vê que tem coisas que não estão batendo bem com aquilo que a gente deseja e tem vontade. Quando a gente vai ver, está muito ligado a fatores o quê? Familiares. E entra em choque. Então, quando a gente vai trabalhar no processo de coaching, você vê que às vezes a pessoa empata e fala, nossa, eu já fiz curso, fiz toneladas de cursos e não sei o quê. E quando você vai ver, vai escutar aquela pessoa, a origem está na questão familiar. Não que pai e mãe sejam responsáveis por você estar daquela maneira X ou Y. Que a forma com a qual a gente percebe e sente toda essa nossa vivência é que vai determinar como a gente vai passar a se comportar, a ser e agir. Então, assim, tudo começa na família, o meio do caminho, a família está ali, né? Porque está dentro da gente, geneticamente falando, 50% papai, 50% mamãe, um pouquinho de cada um lá de trás, não é? E é para a gente justamente fazer essas pequenas mudanças, fazendo um pouquinho diferente, que a gente consegue caminhar melhor, com mais leveza, sem peso, né? Como que você trata esse tema de família nos seus processos? Sim, sim. Porque todo cliente que vem a mim, seja pela constelação ou terapeuticamente falando, sem necessariamente ser a constelação, quando ele traz a questão, quando você vai ver, está na família realmente, entendeu? Então, por exemplo, tem pessoas que vêm falar de relacionamento íntimo, de casamento, coisa e tal, que não tá bom, isso, aquilo. Quando você vai ver a questão, é justamente relacionada ao relacionamento de pai e mãe, sabe? O que aconteceu lá, que a pessoa percebeu, sentiu daquela forma, e ela acaba direcionando aquilo inconscientemente para a vida dela, em relacionamento íntimo. Então, às vezes, a pessoa vem para mim para querer constelar com o marido, mas a questão não é com o marido, era com o pai. Sabe? E aí melhora aqui com o marido porque você alinhou aquela questão com o teu pai. Então, assim, é um processo que você, ouvindo a pessoa, você percebe que tudo começa lá, nessa origem. E aí as soluções, as possíveis soluções, elas vêm com esse caminhar de alinhamento sistêmico. Inclusive, quando você falou agora de alinhamento sistêmico, né? Em novembro de 2018, eu participei do workshop da Suzy, e lá que eu conheci as 3 leis do amor, do Hellinger, né? E só conhecê-las, para mim, já foi muito transformador. Realmente, né?
nos próximos dias eu vou fazer constelação com a Ana. Nunca fiz, morro de curiosidade, estou ansiosa por esse dia. Mas só conhecer as 3 leis do amor, para mim, foi muito, muito transformador, né? Como é que... Você poderia compartilhar com todo mundo essas 3 leis? É claro, são 3 leis, mas, nossa, elas fundamentam toda a nossa existência, né? Hierarquia e ordem numa família, né? Em qualquer organização, a gente precisa de que haja uma hierarquia e ordem, senão vira bagunça. Então, tanto em empresas como no sistema familiar, você precisa de ter pai e mãe, eles são igualmente como se fossem um presidente do lar, né? Uhum. Um é mais que o outro, eles são em conjunto, paralelamente, nesses presidentes. Aí nasce um primeiro filho, é como se ele fosse um diretor, um segundo filho, um gerente, por aí vai. Então, existe uma escala hierárquica na qual você segue uma ordem. E quem vem primeiro tem precedência sobre quem vem depois. Tá? A segunda lei fala de vínculo e pertencimento. Então, todos nós temos vínculo eterno com os nossos familiares. Familiares de que forma? Seu pai e sua mãe, você veio deles. E eles vieram dos pais, que vieram dos avós, bisavós, trisavós. Então, quer dizer, vai por aí afora. Então, o que acontece? A gente tem um vínculo eterno com todo esse veio familiar e com os nossos descendentes, os filhos. E também com os tios, os irmãos de pai e de mãe. Olha só, né? É uma coisa assim muito, Uma muito forte. cadeia, né? Exatamente. Então, todo mundo tem uma necessidade de pertencer, sabe? Todos nós temos isso. Se você está numa, vamos supor, está numa festinha, imagina, crianças numa festinha, num determinado local. Aí, de repente, você pega uma ou duas e coloca para fora, você exclui essas crianças, você sente que tem um impacto nas demais. Isso acontece no nosso sistema familiar. Eu fiz um workshop que eu peguei e tirei umas 3 pessoas da sala, botei para todo mundo ficou, ninguém entendeu nada, mas era para explicar o contexto que todo o sistema ele sente. Então, ninguém fica de fora. Bert fala, ninguém fica de fora. Então, se alguém lá atrás foi excluído por algum motivo, há muitos anos a gente via que acontecia muito isso, quando as pessoas nasciam com problemas mentais ou então tinham doenças infecto-contagiosas, eram excluídas, eram colocadas em sanatórios, enfim. E sempre o que vai acontecer? Para reparar isso, a geração seguinte sempre tem alguém que vai, como se fosse ser um representante daquela dor, da exclusão. E através das constelações nós fazemos essa inclusão amorosa no seu coração, sabe? Porque ninguém fica de fora. Quem é que vai gostar de ficar de fora? Então, essa questão do pertencimento ela é muito forte. Ela é muito forte. E um detalhe, a gente não fica julgando ou criticando, porque as coisas são de acordo com o que você dá conta, com a sua compreensão e evolução, né? Em relação a todo o contexto de vida. Então, essa segunda lei, que é vínculo e pertencimento, alguns falam que a primeira está tudo certo, todas elas se entrelaçam, é muito forte. Todos nós temos essa necessidade de sentir pertencentes. E aí, por conta disso aí, podem surgir N crenças, tanto potencializadoras, se você se sentir pertencente, como também limitantes de não merecimento, incapacidade, insegurança. Aí vai, né? Nossa. E a terceira lei, que é a mais complexa, a mais difícil, na realidade, de você exercer com equilíbrio, é justamente o equilíbrio entre dar e receber. Sabe? E essa lei, nossa, essa lei para mim foi assim, uaf, Maria. Falei, gente, faz todo sentido, né? Por quê? Porque, vamos supor, vou dar um exemplo muito clássico, né? Hoje em dia a gente vê muitos jovens, da geração que nem estuda nem trabalha, existe uma dependência muito grande. E por que isso pode acontecer? Porque, de repente, na geração dos pais, eles não tiveram uma série de coisas, tiveram que, sabe, correr muito atrás de tudo aquilo que eles queriam conquistar, então querem dar tudo para os filhos, sabe? Aquela coisa toda. Só que quando eu dou muito para o outro, eu estou tirando a força dele de fazer as conquistas, sabe? Então, a gente às vezes está achando que está fazendo o máximo, né, para os filhos. Não, estou dando isso ou daquilo. A gente está limitando criatividade, a força mesmo de
impulsionar para a vida, de conquistar. Ah, eu perdi, vai lá, faz de novo. Então, as coisas estão muito prontinhas. E à Verdade. medida que a gente dá muito para o outro, a gente está querendo passar uma informação, por mais que seja inconsciente, mas a gente não sabe que está fazendo isso. Assim, olha só, quem pode aqui sou eu, você não pode nada. Então, é complicado. E tem relações que, ó, se desfazem por quê? Porque a pessoa dá tanto amor, dá tanta atenção, dá tanto de tudo, e o outro não tem condição, não tem nem tempo, nem condição de retribuir. Então a pessoa fica com raiva de você. Ela se afasta ainda com raiva. É uma Interessante. coisa assim, muito louca, né? Então, nas Muito. relações, a gente tem que tomar cuidado também pelo seguinte: nesse equilíbrio entre dar e receber, a gente tem que dar uma olhada assim, cara, eu estou fazendo isso para dar um suporte, um apoio, mas para que a pessoa vá e que ela tenha tempo de vir com aquele retorno, não que ela tenha que te dar alguma coisa, mas só alegria, satisfação, sabe? Da Nossa, pessoa. Nossa, isso aí você está potencializando. Mas se você dá sempre, dá, o que que acontece também? De repente, se você sai do teu papel e da tua função, dentro do contexto daquela relação com a pessoa, aí você vai desrespeitar a lei de hierarquia e ordem, sabe? uhum, Quantos relacionamentos, marido e mulher, por exemplo, quantos homens não fazem papel de pai e mãe da esposa e vice-versa? muitos. Aí quem é que vai querer ter relacionamento íntimo com pai e mãe? Você está entendendo? Então, olha Claro. só. Ah, eu quero. Então, isso aí dá uma bagunça que você vai infringindo as leis, né? E toda lei que é infringida, ela gera consequências que Claro. não são boas. Então, é um grande emaranhamento, porque geram conflitos em nós mesmos e nós em relação ao outro. Então, quando a gente vai ver, né, nessas 3 leis e ver nessa proposta toda maravilhosa do livro, tudo começa na família. Às vezes você está fazendo um processo de coaching com uma pessoa, aí empaca ali numa determinada área. Quando você vai ouvir aquela pessoa, você vai ver que aquilo tudo teve o início. E foi aonde? Da tua formação. E aí você precisa fazer desbloqueios na pessoa, ampliar a compreensão de tudo, toda aquela questão. Porque a nossa tendência também, Bia, sabe o que é? A gente gosta muito de ficar, sabe, na zona de conforto, vitimização, sabe como é que é? Ou então Sim, culpar, terceirizar, culpar do pai, da mãe, nada disso. Os pais da gente foram os melhores que a gente podia ter tido, justamente para que a gente perceba, caramba, isso aqui é ótimo, vou até aprimorar, melhorar isso dentro do meu contexto. Isso aqui eu não quero, vou fazer um pouquinho diferente. Então, assim, é um é mundo de muito informação. poderoso. É Muito muito poderoso. poderoso. Não, e realmente assim, eu só ter conhecimento das 3 leis, para mim já foi transformador. Conhecê-las, ver o quão lógica elas são e o quão, se você se atentar para isso, você já faz a diferença, Sim, né? Isso já faz a sim. diferença. Agora, curiosidade, né? Eu falei lá no início que você é criadora do método DTC, destravar, Isso, transformar, construir. Fala um isso. pouquinho para a gente o que que é isso que você criou. É uma metodologia que eu criei com o intuito de quê? De justamente a gente que tem o coaching na vida, porque você trabalha como coach, como terapeuta, psicólogo. Eu criei essa metodologia juntando conceitos sistêmicos, PNL, TFT, inteligência emocional, psicologia positiva, e agora nessa nova formação em terapia avançada vai ser mais uma coisa Uau! para meter nisso tudo. Para facilitar os processos. Por quê? Na minha visão e experiência, nada precisa ser eterno, duradouro, que você leve anos, sabe? Então, quando você faz uma mistura disso tudo, agregando as ferramentas de coaching em todo esse processo, você facilita muito. Então, vi a necessidade que eu vi em alguns colegas coach, falar, poxa, cheguei aqui, eu empacou, não saiu do lugar. Aí tem que parar um processo, às vezes, por conta disso ou daquilo, fazer paralelamente fica difícil. E através dessa metodologia, você pode ajudar seu cliente. Você trabalha muito rapidamente transformando medo, culpas, traumas, raivas, fobias, que impactam, às vezes, a pessoa. E crenças que estão limitando, essas que eu te falei, né? Uhum. Básico, não merecimento é o top.
né? Tudo parte daí. Incapacidade e insegurança. Então, quando você consegue fazer essa transformação para a pessoa, mas através de compreensão e ampliação de consciência, porque se você não fizer isso, a pessoa vai continuar errando, né? Vai continuar fazendo a mesma coisa, tendo os mesmos padrões, porque ela não compreendeu. Então, ele se baseia muito na compreensão realmente das questões da vida daquela pessoa ali, amplia, Tá. e a pessoa, quando ela reconhece, identifica, você trata efetivamente a raiz daquela questão, ela vai, porque não faz mais sentido. É que nem assim, você é criança, acredita em Papai Noel. Chega um momento, não existe, né? Não tem aquela coisa. Então, você tem que realmente fazer coisa diferente. Então, o processo é um curso que eu dou para profissionais, né? Que, nossa, ajuda demais a eles a trabalharem com os próprios clientes e otimizarem todo o processo. E melhorarem, facilitarem esse autoconhecimento. Que é libertador, sabe? Envolve Muito. tudo isso aí que, nossa, eu adoro, amo isso que eu faço. E Que eles fantástico. aprendem vivenciando, porque todos nós temos as nossas pendengas, que eles falam, né? Os nossos estrelinhos. Oh, Então, todos. à medida que eles vão aprendendo, eles vão vivenciando todo o processo, porque vivenciam para poder passar Aplicar, adiante. claro. Exatamente. Nossa, fantástico, Ana. Fantástico mesmo. Bem, queria agradecer. Muito obrigada pela contribuição. Não vejo a hora da gente estar aqui na segunda edição do livro, né? E ter aqui o seu capítulo falando de família, antes da pessoa trabalhar esse tema, né? Então, acho que antes dela trabalhar o tema, ela vai ouvir uma especialista em família e dessa forma poder potencializar os resultados, né? Muito obrigada, Ana. Gratidão, Bia, pelo convite. Estou muito feliz porque é uma maneira de você poder contribuir, né, nessa Uhum. expansão de consciência, é uma libertação. Sabe aquela coisa de tirar amarras para você ir no flow mesmo, tá no fluxo? Então, sou muito grata de estar aqui para contribuir. Qualquer coisa, é só me chamar. Excelente. Gente, vai estar as mídias dela, não só no vídeo, como na descrição do vídeo. Queria propor para todos, né, como sempre, pensar no papel da família na sua vida e aproveitar o DTC, destravar, transformar e construir uma vida muito mais leve e feliz. Gratidão. Gratidão.